Rodrigo, falando sobre o Fluminense agora que venceu uma bela festa da torcida tricolor no Maracanã, queria te ouvir sobre as tuas impressões do jogo. A gente tinha, claro, a lembrança recente do que o Flamengo jogou contra o Olímpia. O Fluminense teve uma postura, me parece, muito mais agressiva e de quem sabia desde o início que precisava fazer a vantagem em casa. E talvez até quase liquidando o confronto, porque teve chances para isso, embora só, entre aspas, tenha feito 2-0, porque criou para fazer até mais. Mas queria te ouvir sobre essa vitória do Fluminense. O Razão, eu achei meio surpreendente a forma como o Fluminense jogou, não por ser ofensivo, porque o futebol do Diniz é ofensivo, mas porque ele estava jogando um jogo com posições mais fixas, que não é o que a gente costuma ver do Fluminense. E um jogo muito bem jogado, mas assim, os dois pontas, o Arias e o Keno, que os dois fizeram partidas muito boas, especialmente o Keno, né? Bem abertos. Dois caras de área, o John Kennedy e o Cano dentro da área, praticamente, ali com uma dupla de atacante, e os dois laterais, o Diogo Barbosa e o Samuel Xavier, tinham orientação para atacar a última linha ali do Olímpia como meias. Né? Eles ficavam ali grudados na última linha defensiva do Olímpia, que tinha 5 jogadores. É um jogo que a gente poderia chamar a galera gosta de falar de posição, mais de posição, e com alguma flexibilidade, movimentação, e que não é o costume do Diniz. Ele falou, o Arce se disse surpreendido no fim do jogo por essa forma de jogar, porque ele sabia que o Fluminense costuma jogar agrupado de um lado, e o Diniz, quando deu a coletiva depois, ele fez uma observação que não deveria ser uma surpresa, porque ele já escalou o Fluminense algumas vezes para atacar desse jeito. Citou até o último jogo contra o América Mineiro. Ele tem razão que está havendo uma adaptação, mas é um Fluminense, para mim, é surpreendente sim, porque é bem diferente do Fluminense que a gente costuma ver, e um Fluminense que funcionou muito bem dessa forma. Eu acho que das outras vezes que jogou desse jeito, com umas posições um pouco mais fixas, não é que é jogo de totó e tal, mas era um pouco mais fixas, eu acho que não parecia um pouco contra-intuitivo do time, né? Que não era o que o time costumava fazer. E dessa vez foi muito bem, e por conta de ter esses dois centroavantes, eu acho que a diferença para o Flamengo, que também joga esse tipo de jogo com o Sampaoli, né? Mas de uma forma muito diferente, é que eles tinham mais gente na área, com o Kennedy e o Cano, enquanto o Flamengo estava com a área esvaziada, o Gabigol não fica na área, aí o Bruno Henrique só entrou no segundo tempo, o Flamengo ficava gerando a bola, não tinha ninguém na área. O Fluminense tinha muita gente na área, ocupando ali e pressionando a defesa do Olímpia, e tocou a bola de forma mais rápida para girar e forçar ali a linha do Olímpia. Então ele executou um jogo, talvez assim, na origem, algo parecido com o Flamengo, mas de forma muito mais eficiente e com muita gente na frente. Depois das substituições, o André foi jogar de zagueiro, né? Saiu o Felipe Melo e ele foi jogar de zagueiro, e o Martinelli era o primeiro volante, o Ganso jogou de segundo volante o jogo inteiro. Esse segundo volante, né? Ele não estava jogando de segundo volante. Ele era o armador do time, você não tinha basicamente o segundo volante, e ainda assim eles conseguiram marcar o contra-ataque do Olímpia. Então eu acho que assim, o Diniz mostrou o repertório, e eu acho que foi uma atuação muito boa do Fluminense nesse sentido, porque mostrou um novo Fluminense, assim, e o clima no estádio estava, enfim, o Diniz citou isso, mas de fato estava muito bonito o mosaico da torcida do Fluminense. Ele falou que foi uma coisa especial. Normalmente o técnico costuma falar isso meio como clichê, mas ontem não foi um clichê, é uma verdade. A torcida do Fluminense estava com uma mobilização grande, cantando muito, estava um clima de a gente veio aqui para fazer esse resultado e deu certo. Eu acho, Rodrigo. Ele chegou a dizer que a festa, melhor que o Keno, só a festa da torcida do Fluminense. Exatamente. Foi a frase que ele falou ali posteriormente. E é muito curiosa a situação do Keno também, porque o Keno participou da Libertadores de 2018. Do Keno, impressionante. O Keno participou da Copa da Libertadores de 2018 na primeira fase, depois foi negociado. Bom lembrar que foi quando o Palmeiras foi ganhar do Boca Juniors lá na Bombonera, e o Keno foi o melhor jogador em campo, e depois ele não jogou a semifinal, porque ele não estava mais, ele tinha ido para o Egito. E agora acontece a vingança do Keno, digamos assim. Ele pode ir à semifinal, embora não esteja ainda classificado. Eu acho, Rodrigo, que foi muito parecida a opção do Diniz com a opção que o Abel teve na quarta-feira. Porque, embora o Diniz tenha forçado o Olímpia a jogar com linha de 5, né? Porque quando saiu a escalação com o John Kennedy, o Arce mudou a escalação dele, colocando o Barreto por causa do John Kennedy. O PVC,
Aproveitando Sim. que você tocou nesse ponto, que tal você explicar, então, com a sua prancheta, como é que foi essa mudança tática? Bora nessa? Desde que todo mundo interfira e possa discordar. Vamos lá. Claro que sim. Então vamos à nossa vinheta da prancheta do PVC. A Luiz aqui. É engraçado essa história do Arce colocar o terceiro zagueiro. O que o Diniz quis fazer, na minha impressão? Ele já imaginava que ia ter uma linha muito defensiva com 4 na defesa, o Olímpia está de vermelho aqui, e 5 no meio campo. O que o Arce fez foi inverter. Ele botou o Barreto, não porque o Barreto vivesse seu habitat natural no gramado do Maracanã, mas porque tinha o John Kennedy para marcar. E aí o Fluminense faz Arias, Samuel Xavier, John Kennedy, John Kennedy, Cano e Keno. Numa linha de 5, que aqui no meio é que mudava um pouquinho Cano e John Kennedy. Mas o Diogo Barbosa entrava também, né, PVC? Ele também forçava a linha como meio ali, várias vezes. É que eu acho que era mais ou menos o seguinte, Rodrigo. O Diogo Barbosa vinha na linha de trás com o André e Ganso e se enfiava. E você faz aí 6 contra 5. Isso, exatamente. Porque o jogo do Diniz é um jogo sempre de superioridade numérica. O que é que ele faz com superioridade numérica? Ele leva o time para um lado para fazer superioridade numérica. Quando ele faz 5 contra 5, o Diogo vem daqui de trás e ele se enfia e faz 6 contra 5. Mas ele vem numa capacidade que o Fluminense tinha de circular a bola, porque ele empurrou toda a defesa do Olímpia para trás e ficou circulando a bola até achar o espaço. E o espaço você achava, muitas vezes com o jogo se enfiando junto com o Keno, muitas vezes com o Samuel trabalhando junto com Arias, como normalmente faz, e foi empurrando o Olímpia para trás. Agora, o que eu acho é que, quando você vai jogar com linha de 5, você lembra que o Tite tinha uma dificuldade no começo para jogar com linha de 5, antes da Copa de 2018, e o Tite falava que era preciso desdentar a linha de 5, que era meter a bola no penúltimo zagueiro em profundidade, para quebrar o que ele chamava de dente, este dente. O que o Abel fez e o que o Diniz fez foi ampliar o tamanho do campo. Então, se você vai ampliar a tua linha de defesa, você vai jogar de uma linha lateral até a outra. E para isso você precisa ter o Arias de um lado e o Keno do outro. E foi o que funcionou. Então, acho que por causa desta circunstância, ontem o Diniz foi diferente no conceito. E foi inteligente, como disse o Rodrigo, ele teve repertório. Quero ouvir o Rodrigo e o Igor também, mas a gente tem uma explicação da Nadine Bastos sobre essa situação que mexeu um pouco com o bastidor do jogo, às vésperas ali do momento da escalação e de entrar em campo, teve essa mudança de última hora, e a Nadine Bastos explicou para a gente como é que funciona esse negócio. Você assina a súmula como escalação antes dos jogos, pode mudar, não pode mudar, como isso funciona? Nadine Bastos explica para a gente agora. Chamou atenção ontem no jogo do Fluminense e Olímpia foi que o Olímpia divulgou uma escalação uma hora antes do jogo e iniciou a partida com uma formação diferente. Será que isso é permitido pela regra do jogo? Sim, isso é permitido desde que aquele jogador que não era escalado como titular, ele estava relacionado naquela súmula uma hora antes do jogo. Então ele pode sim substituir o jogador que estava como titular e iniciar a partida. O árbitro ele vai ser comunicado dessa alteração e ele vai relatar na súmula. Mas pela regra do jogo, é permitido. É permitido, então explica a Nadine Bastos. A gente já viu o Luxemburgo em clássico aqui, o Santos, Corinthians e Santos, entrando com mais jogadores do que o permitido para confundir. 12 jogadores. O Filipão às vezes escondia a escalação até o último instante e agora Cuca, mudança né? de súmula. Também, né? Quem? Cuca também faz de vez em quando, né? Salvo engano. Pois é. Então, assim, são as artimanhas. Como é que isso repercutiu para quem estava ali no Maracanã? Rodrigo, o Igor, se quiser dar o relato dele também. Mas como é que foi esse momento ali, prévio ao jogo? Então, é curioso que aí o Arce estava explicando depois como é que... Isso que eu achei. Ele falou que se viu surpreso com o Fluminense jogar dessa forma com as posições mais fixas, mais do que com jogar com 2 centroavantes. Porque ele falou que estava preparado para os 2 centroavantes. Tanto que ele faz justamente o recuo do Barreto para fazer a linha ali no... Ele falou assim, que ele já é acostumado a fazer esse tipo de função. Então, isso ele falou assim, mudou, mas
ele tratava como uma das possibilidades, o Arce ali. E eu estou lembrando aqui que o Arce já foi, inclusive, do outro lado, né? Porque eu tenho a história lá da bota do Filipão e tal. Quando ele escondeu a escalação do Arce, o Arce estava machucado ou não. Era Libertadores discípulo também, de Filipão, né? hein? Não, era final do Paulinho, do Brasileiro 96. Grêmio e Portuguesa. No sábado, o André Rizek vive dizendo isso. Eu não estava nesse jogo, o André Rizek estava. O André Rizek vive contando essa história aqui. Era muito doido, porque o Arce apareceu no campo com gesso, com a perna engessada. Então, você tá com a perna Teatro completo, então, o negócio. Então está acostumado. No sábado. E o jogo era domingo. E o Arce aparece número 2 nas costas do domingo, Grêmio e Portuguesa. E, enfim, aí o Grêmio ganha 2-0 e é campeão brasileiro. Tem algumas situações. O Razan lembrou de Santos 1, Corinthians 0, gol do Geilson em 2006, que era o Antônio Lopes, técnico do Corinthians, e o Lopes fica perdidinho, porque o Luxemburgo entra com 12. E ele fica tentando entender quem é que não vai jogar. Como assim tem 12? Quem é que não vai jogar? E assim, a condição clássica disso... Não sei se tem meu livro aqui. Não sei se... tá aqui, eu vou pegar. Mas assim, a condição clássica é o Ronaldo, né? 98. Que vai explicar, para ilustrar o que a Nadine está dizendo. Você tinha divulgado uma escalação e você mudou a escalação. Vou te mostrar já, peraí. Enquanto o PVC busca lá, o Rodrigo completa. Então, a expectativa ali que a gente teve um pouco antes, o que eu vi foi a torcida do Fluminense muito feliz, porque ela estava muito crítica à atuação do Lima, né? Que foi, na verdade, no lugar de quem o John Kennedy entrou. Então, eu lembro que quando saiu a escalação, tem ali uma mobilização da torcida do Fluminense de tipo... o Diniz acertou dessa vez e tal, botou ali o Kennedy, que vem tendo boas atuações, para jogar do lado do Cano, em vez de ter o Lima, que vinha jogando mais atrás e que vinha sendo criticado, né? Eu acho que teve esse aspecto aí prévio desse clima aí. Então, um aspecto é do Olímpia, desse do Arce, que disse que já estava mais ou menos preparado para essa possibilidade, embora tenha sido de última hora, e no caso da torcida do Fluminense, ela claramente reagiu positivamente à alteração do Diniz. Razan, enquanto... Você achou? Desculpa, achei. Esse livro se chama The Treasures of the World Cup, Tesouros da Copa do Mundo. E cada capítulo tem um negócio enxertado nele. Em 98, tem isso aqui, ó. Vou tentar mostrar. As duas súmulas. Essa daqui, Brasil e França, 21 horas. Está aqui o nome do Edmundo. Ó, Edmundo. E aqui embaixo está o horário em que ela foi publicada, 19h48. 19h48. Essa daqui tem aqui o nome do Ronaldo. Todo mundo sabe a história. E aqui embaixo, não dá para ver direitinho, eu estou assinalando onde está o horário, você vai acreditar em mim, está escrito 20h18. Então foram exatamente 30 minutos entre a divulgação da escalação com o Edmundo. 30 minutos depois, às 20h18, sai a escalação de novo com o nome do Ronaldo. O tempo passa, mas as situações repetem. Tem aquela coisa, né? A gente estava acompanhando via... não tinha velocidade das redes sociais. Via Galvão, né? Ele falando assim, como assim? O Ronaldo não está na escalação, né? A memória que o público vai ter é dessa reação do Galvão ali, ele não está na escalação, o que está acontecendo? Então, não sei o quê. Eu estava no estádio. Eu estava no estádio. O grande erro da imprensa brasileira, né? E aí eu estou falando da imprensa brasileira coletivamente, né? Esportiva. Porque já estava todo mundo no estádio e ninguém ficou para ver não é bem assim. Não é bem assim, Rodrigo. Tinha gente lá de fora do estádio. Assim, eu digo isso, já falei isso para o Juca. No estádio assim, não, digo ali na saída da no concentração. Castelo. Né? Cara, eu passei 52 dias na frente daquele castelo e não dava para ver. E tinha gente que estava ali. Eu estava no estádio, mas tinha gente ali. Tinha gente que... Só que assim, você da onde a gente ficava, na Casa da Brama, até onde estava a casa, não dava para ter noção quem tinha entrado e quem não tinha entrado. Você podia ter tido a sorte de estar do lado oposto e ver o Ronaldo saindo de carro para ir para o hospital. Eu acho que tem um erro, mas eu acho que esse erro é relativo porque tinha gente ali dentro. Agora, a minha reação foi assim, eu não estava ouvindo o Galvão, né? Porque eu estava no estádio. Eu tenho um colega chamado Vincent Machenot, que durante muito tempo trabalhou no L'Equipe e na France Football.
E o Vansan é que subiu, porque a escalação vinha daqui para cima. E eu estava ali, eu, Lédio Carmona, André Rizek, Gustavo Poli, César Seabra, André Fontinelli. Mas ali em cima. E aí o Vansan sobe com a escalação na mão e ele foi que me fez o Galvão. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que foi? E aí começa uma mobilização para tentar entender o que tinha havido. Até o célebre debate Zagallo e Mauro Leão na entrevista coletiva depois. Não, eu estou falando para dar falha, e aí o PVC tem muito melhor porque ele estava na Copa, que eu tive na Copa seguinte, cobrindo a seleção, e na saída, o Lance, na época que eu trabalhava para o Lance, me escalou para passar madrugada lá e depois fazer a saída. E o Rodrigo Bueno também fez a mesma coisa para a Folha. E depois fazer a saída. Eu não fiquei a madrugada inteira, o Rodrigo ficou, porque a Folha foi mais. Eu fiquei boa parte, cheguei lá, enfim, cedo. E a gente foi para a porta do ônibus para contar os jogadores, com uma listinha. Ficou eu e o Bueno ali. Passou o fulano. Que era para garantir que não tinha saído. Mas lá no Japão dava para fazer isso. Era uma saída de ônibus ali. Mas foi um trauma tão grande que ficou eu, Bueno, que eu estou lembrando, mas tem outros repórteres que ficou um grupo ali de 4 ou 5 que ficou para contar os jogadores que entravam no ônibus. Tipo chamada de excursão, né? Exatamente. O monitor, vai lá, Rodrigo Matos, PVC, Igor Siqueira. O que eu digo só é que, assim, eu acho que tem um erro, o Rodrigo tem razão, só que tinha gente ali, gente de rádio principalmente, e da onde a gente ficava, era a Casa da Brama, aí tinha um portão do outro lado da rua, e o castelo em si, onde ficavam os jogadores, era lá no fundo. Então, era difícil você, diferente de uma saída de hotel, que você vê os jogadores passando. Ali era muito difícil, porque eles saíam por trás, e ele estava por trás do ônibus, então não era muito fácil de ter essa convicção. O fato é que, assim, eu adoro esse livro, cara, esse livro é sensacional. The Treasures of the World Cup. E aqui tem... O título é maravilhoso. São tesouros mesmo, porque assim, esse aqui é o maior tesouro de todos, porque aqui é uma informação pura. 19h48, a súmula com o nome do Edmundo, 20h18, a súmula com o nome do Ronaldo. Exatamente. Muito bom esse bastidor, realmente. Bem curioso. A gente lembra só do que aconteceu, mas não desses pormenores que o PVC, claro, quem estava lá, pode nos lembrar melhor. O Igor ia completar. Não, eu ia falar que o PVC lembra até a escalação das repórteres que estavam ao lado dele na bancada. Se eu me perguntar quem estava comigo no Catar agora, eu sei que o Rodrigo estava, o Danilo estava, agora a ordem certinha da escalação do lado dele é impressionante. Mas agora, essa questão, 2 pontos aqui em relação ao debate que estava tendo sobre o John Kennedy, como presidente, né, que ele virou o apelido dele aí, ele está querido pela torcida, mas pelo elenco. Então, essa receptividade ao John Kennedy, por tudo também que ele passou, os problemas de envolvimento com coisas que não deveriam, né, no começo, uns tempos atrás, aí, ele está sendo recuperado no Fluminense, e o elenco tem o abraçado muito. Então, essa adesão do John Kennedy nesse esquema, entre aspas, surpresa aí do Fernando Diniz, tem muito desse carisma interno dele que está se refletindo também na relação com a torcida, como o Rodrigo bem descreveu, dessa opção do Diniz aí de colocá-lo na partida contra o Olímpia, até descolado, obviamente, pelo que aconteceu no jogo contra o Flamengo. O Ganso disse depois do jogo que a gente não aprende com os erros dos outros, a gente aprende com o nosso trabalho, se referindo à eliminação do Olímpia, para o Olímpia no ano passado, mas obviamente que o Diniz não é cego nem maluco, ninguém ignorou o que aconteceu contra o Flamengo e a forma como o Olímpia se comportou no jogo para aplicar nessa partida aqui agora no Maracanã. E um segundo ponto, como isso também é uma boa notícia, né? Esse Fernando Diniz que abre leques, esse Fernando Diniz estudioso, esse Fernando Diniz que está conseguindo acrescentar coisas ao seu repertório, como isso é uma boa notícia também para a seleção brasileira. Ele vai ter 1 ano aí de contrato, né, que já está em curso até entregar na Copa América do ano que vem, pelo menos é o que está previsto, né? Mas como é que isso pode ser útil para enfrentar adversários de vários tipos, não necessariamente ficar abraçado com uma formação que ele, por acaso, vem encontrar já no jogo contra a Bolívia, mas conseguir se adaptar nessa seleção brasileira aí que ele vai assumir durante esse ano, para enfrentar adversários distintos, de características distintas, usando o leque de jogadores que ele vai ter à disposição quando ele convocar. Lembrando que o Brasil enfrenta a Argentina esse ano ainda, começa contra adversários relativamente mais fáceis, como Bolívia e Peru, mas tem depois Venezuela, Uruguai, Colômbia e Argentina. Essa é a agenda
do Diniz como técnico da seleção brasileira. Então, de repente, ele pode importar esse tipo de situação, já que a seleção costuma enfrentar equipes também que jogam muito mais fechadas, poucas vezes é atacada. Esse vocês mencionaram, né? Esse dilema o Tite viveu, né, de como passar por defesas mais estruturadas e mais fechadas. Então, o Diniz pode estar também acrescentando ao seu repertório aí algumas cartas na manga que pode usar quando treinar a seleção brasileira.